qual seria a sua atitude, você sabendo que existe um motim de pessoas, ou todas as pessoas que trabalham contigo, servem contigo, todos eles se levantam para tentar te derrubar? Qual seria a sua atitude? Eu vou para o status. Vou falar o nome não, mas vou jogar só aquela indiretinha. Vou jogar indireto com o versículo bíblico, porque aí Deus está no negócio. Não vou para meus stories fazer uma postagem. Vou fazer um ao vivo aqui e botar a boca no trombone. O texto diz que Daniel volta de novo para sua casa. Daniel, é como Daniel falasse assim para a gente: diante dos problemas, eu sei qual o meu endereço, eu sei para onde eu devo ir, nada vai mudar o meu trajeto, nada vai mudar o meu comportamento, diante das acusações, nada vai mudar o meu destino, diante dos levantes de Satanás ou de pessoas, nada vai mudar a minha direção, eu vou continuar indo para minha casa. E o interessante disso é que o texto não diz, mas como eles procuraram em Daniel algo para acusá-lo e não encontrou, eles observaram por muito tempo Daniel. Sim. Para chegar à conclusão de que eu não tenho nada contra ele. Mas o que eles queriam de Daniel? O que eles queriam? A morte de Daniel. Porque o decreto era: aquele que não obedecesse aquele decreto seria lançado na cova de leões. Então o que eles queriam? A morte de Daniel. Então, se Daniel não tinha nada para ser acusado, eles, ao observar Daniel, ele percebeu que Daniel era alguém que não quebrava princípios. Eles perceberam que Daniel jamais abriria mão de estar com o seu Deus, porque no tempo em que eles estiveram observando, eles viram que Daniel não se distraía, ele sempre tinha os seus momentos com Deus. Daniel não se perdia nos afazeres, ele tinha o propósito de orar 3 vezes ao dia ao seu Deus, e eles, ao observarem, percebeu que nada tirava Daniel daquele lugar, e ao perceber isso, ele entende: ei, a única forma de matar esse homem é tirar ele da presença do seu próprio Deus. A única forma de matar esse homem é tirar ele do momento de oração. A única forma de matar esse homem é tirar ele do momento em que ele se encontra com o Deus dele. E isso é lindo demais. Porque será que se alguém, ou o próprio inimigo de nossas almas, começar a procurar em nós algo para nos acusar, e se não encontrar, poderá ter a certeza de que a única coisa que nos fará morrer é nos tirar da presença do nosso Deus? Porque eles tinham tanta certeza que Daniel não abriria mão daqueles momentos com Deus, que eles assim decidiram: esse é o decreto certo, esse é o decreto certo para matar Daniel, para tirar Daniel de perto de nós, porque ele não vai aguentar ficar longe, ele não se distrai. E nós, quantas distrações, quantas desculpas, quantas prioridades nós colocamos à frente. E o decreto era 30 dias, pastor. Se talvez nós recebemos, toma aqui esse edito, leia. 30 dias. Só 30 dias? Só 30 dias. Tem crente aqui que fica mais do que isso, sem orar? Se eu já estou há 2 meses, o que é ficar mais 30 dias? Tem crente, amor, que nós pedimos para abrir a Bíblia de Daniel, ele não sabia encontrar.
eu oro só quando eu leio a oração já pronta do Café Deus Pai, Café com Deus Pai. Eu só leio a oração. 30 dias, por quê? Não posso ficar. Talvez, se fosse para nós não morreríamos. Talvez o edito nem seria esse para nós, porque ao observar saberia, esse daí já está negociando há muito tempo, não precisa fazer decreto nenhum, porque esse aí já está negociando a presença há muito tempo. Que nesta noite o Senhor possa alegrar o seu coração e trazer essa chama de novo a arder, para que você não negocie mais essa presença, não negocie mais estar perto dele, não negocie mais os seus momentos a sós no seu quarto, porque quando Daniel ouve, ele não vai tentar resolver, porque ele também era um homem influente. Ele poderia ir lá tentar com a sua influência resolver a questão, mas não, ele sabe que toda a influência que ele tem aqui na terra não supera a influência do Deus a que ele serve. Toda a grandeza que ele tinha aqui na terra jamais seria superior à grandeza do Deus a quem ele servia. Então a palavra diz que ele volta para casa, ele vai orar, e a Bíblia deixa bem claro que ele vai fazer exatamente aquilo que ele fazia, como era de costume. Louvado seja Deus. Daniel não foi buscar porque estava com medo. Daniel não foi buscar porque estava na prova. Daniel não foi buscar porque tinha uma cova de leões pronta para ele. Daniel foi buscar porque era isso que ele fazia todos os dias. Daniel foi buscar porque ele sabia que não pode vencer nenhuma luta, nenhuma batalha, sem antes chamar o Deus da batalha para vir com ele. Daniel entendia, ele sabia e vivia uma vida de que não precisa esperar a prova vir para estar perto de Deus. Não precisa esperar a doença vir para correr para os pés do Senhor. Não precisa esperar o divórcio bater a porta para você trazer a sua família para a casa do Senhor. Não precisa esperar o teu filho dizer que não quer vir mais para a igreja para você começar a dobrar os seus joelhos e a fazer propósito por ele. Daniel entendia que isso era uma vida contínua, isso era uma vida de propósito, isso era uma vida inegociável. Louvado seja Deus. Daniel, ele fica sabendo do edito, e ao saber do edito ele não vai ao rei. Glória a Deus. Ele não vai bater boca com os acusadores. Aleluia. Como foi falado, Daniel volta para o mesmo local de rotina. E o texto vai dizer bem claro, ele agradece ao Senhor. Porque tem coisas que nós não compreendemos que Deus está fazendo hoje, ou permissão que Ele está dando hoje. Aleluia. Mas isso não quer dizer que Ele não esteja no controle. Então, diante das circunstâncias difíceis, agradeça ao Senhor. Diante dos levantes do inimigo, ainda assim, continue com a sua rotina buscando a Ele, mas agradeça ao Senhor. Diante das portas que se fecham diante de você, continue agradecendo ao Senhor. O costume dele era o mesmo, pastor Aélio. Janelas abertas, joelho no chão, voltado para Jerusalém. Esse era o mesmo costume, ele não mudava. Os costumes de Daniel são os mesmos. Janelas abertas. Ele não é aquele que diante das dificuldades fecha tudo e se tranca. Falaram mal de mim, vou para o meu quarto, não quero sair. Não, as minhas janelas continuam abertas. Aqueles que me viam sorrindo vão continuar me vendo, às vezes até chorando, mas vão continuar me vendo. A rotina que eu tinha diante da bonança, eu continuo também no tempo de escassez. Eu não fecho as minhas janelas diante das adversidades. Eu continuo com janelas abertas, joelhos dobrados. Diante de qualquer coisa, eu continuo orando ao Senhor. Joelho dobrado significa prostrar-se. Nós praticamente perdemos o costume de, ao chegar na presença de Deus, dobrar os nossos joelhos. Antigamente vocês viam crente chegando na igreja. Ele chega e dobra o joelho. Ah, por que dobrar o joelho? É obrigatório? Não, não é obrigatório. Mas dobrar o joelho é sinal de rendição, reconhecer a majestade. É Daniel falando assim, ó,
o rei, o imperador na terra, até me colocou como presidente. Mas diante de qualquer cargo que o Senhor me coloque, eu ainda continuo reconhecendo que Tu és o Senhor. Os crentes hoje não ajoelham para orar quando chega. Não ajoelham nem em casa. Os crentes hoje entram na igreja mascando chiclete, como se estivesse na praça de alimentação. Copinho de café. Copinho de café. Levantam toda hora, conversam o tempo todo, levantam. Eu não sei o que acontece na hora da palavra, é como se o culto fosse fracionado. O culto, eu só presto culto enquanto está no momento do louvor. Na hora da palavra é o descanso. Alguns músicos vão lá comer coxinha. Aí eu estou falando do povo, né? Alguns, que eu estou vendo alguns aqui. Vão lá para fora. Todos não. Aí é um momento de beber água, é um momento de descansar, é um momento de conversar, é um momento de andar pela igreja. Aí falta reverência. Nós estamos vindo para a igreja para quê? Para que nós estamos aqui? Estamos aqui porque viemos prestar culto ao nosso Deus. E que Deus é esse que você entrega um culto cortado? Que Deus é esse que você entrega um culto de qualquer maneira? Tem gente que vem para a igreja, senta aí, ao invés de estar prestando culto a Deus, está fazendo fofoca no meio do culto, falando de quem subiu, falando de quem está vestido, falando da forma que cantou, falando que desafinou. Que culto é esse que nós temos prestado ao nosso Deus? Ele é santo e Ele merece você santo na presença dEle. Ele merece que você entregue um culto racional a Ele. Seja santo como Ele é santo. Tenha reverência na presença de Deus. Nós aqui estamos na presença dEle. Não estamos no shopping, não estamos no restaurante, nós estamos na presença do Deus Todo-Poderoso. Oh, Jesus. Janelas abertas, joelho dobrado e voltado para Jerusalém. Que referência é essa, voltado para Jerusalém? Jerusalém era o local onde Deus se manifestava. Sempre se manifestou para o povo. O local da habitação de Deus, que era considerado. Daniel tem o mesmo costume. Eu vou estar sempre voltado para as coisas do Senhor. Eu vou sempre estar voltado para a casa dEle. Eu vou sempre estar voltado para as manifestações dEle. Mas você não poderia orar de frente para a TV, voltado para a Netflix? Não, eu não me volto para as coisas da TV. Eu me volto para as coisas do Senhor. Eu não me volto para o meu time de futebol. Eu me volto para as coisas do Senhor. Eu não me volto para aquilo que dá prazer à minha carne. Eu sempre vou estar voltado para as coisas de Deus, para onde Deus se manifesta. Isso é uma forma dele não se esquecer de onde ele veio. Tem lugares em que a gente, pastora, não tem como sair. Essa história de que levante dessa mesa, porque não é... Às vezes é verdade, a gente pode levantar, mas tem mesa que Deus ainda não disse que pode sair. Sim. Tem lugares que Ele ainda não me autorizou a ir. Então não tem como, eu tenho que permanecer. Só que permanecendo no lugar onde está todo mundo fazendo o que é errado, eu estou voltado com os meus olhos para Jerusalém. Porque ainda que eu esteja na Babilônia, eu não perco o meu direcionamento, eu não me distraio, eu não entro conforme aqueles que estão ao meu lado estão. Meus olhos estão focados, eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou, e daqui ninguém me tira. Ei, eu não sei para onde você tem olhado, eu não sei de que forma você tem tentado não se distrair, mas se não for olhando para Cristo, se não for colocando seus olhos para Ele, não vai adiantar, a distração vai vir, e quando você menos perceber, os costumes da Babilônia já levou você. Então esteja com os seus olhos voltados para Jerusalém, porque dessa forma você jamais esquecerá de onde veio, e muito mais importante do que isso, jamais esquecerá para onde Deus um dia irá nos levar. Muitos de nós temos perdido esse olhar, não sabemos mais de onde viemos, esquecemos, não sabemos mais que Cristo virá buscar a igreja. Estamos andando como se isso não fosse mais acontecer, mas é verdade, é real. Muito em breve Cristo irá buscar a sua igreja. E aonde estão os nossos olhos? Estamos voltados para onde
onde? Cristo voltará para buscar a sua igreja. Esteja pronta a igreja. Pode ser hoje. Paulo vai dizer que se estivermos focados só nas coisas da terra, esperando só as coisas da terra, somos os mais miseráveis dos homens. Nossos olhos precisam estar focados naquilo que Jesus um dia prometeu: eu voltarei para buscar a minha igreja. Ele continua com a mesma coisa, e os fofoqueiros estão do lado de fora, de frente para a janela, viram que ele continuou com as mesmas práticas, aí correm para o rei: ó imperador, ó, o senhor lembra do decreto do senhor? Lembro. Lembra, tudo está escrito? Lembro. Lembra da consequência? Lembro, jogar na cova. O seu preferido fez isso, Daniel. O texto vai dizer que o imperador agora fica triste com a notícia, porque ele sabia que aquele homem era diferente dos outros. E o texto vai dizer que o rei, ele busca algumas formas durante aquele dia para reverter o decreto. O imperador, ele buscou maneiras de reverter a sentença. E aí passou o dia todo, e ao entardecer não deu mais jeito. E eu acho isso lindo, porque tem pessoas que falam assim: por que Deus não agiu ainda? Por que Deus ainda não entrou com providência? Porque enquanto for possível a homens, Ele não entra. Enquanto você estiver fazendo com a sua força, Ele não age. Enquanto você quiser tentar fazer da sua maneira, Ele não entra em frente. Foi Deus que falou assim: acabou a possibilidade do homem, agora é comigo. Quem tem mão para levantar, para receber, eu quero profetizar. Eu profetizo que aonde o homem não conseguir entrar, aonde acabar, aonde tiver impossibilidades humanas, eu estou aqui para te dizer o que a palavra fez com Daniel. Deus entrará em cena, Deus fechará a boca, Deus fará milagres, Deus dará providência, Deus dará recursos. Enquanto o homem não conseguir fazer, Deus fará por você. E às vezes a gente percebe que quando estou em perigo, Daniel não pediu para ninguém fazer nada, Daniel clamou ao Senhor. Mas existia alguém que estava preocupado e tentou meios, formas de ajudar Daniel, e não foi possível, não conseguiu. E era alguém mais importante do que todos aqueles que estavam contra, e ainda assim não conseguiu. E é bem isso que você disse: mas Deus, por que Deus não agiu ainda? Mas é porque, por que Deus às vezes permite essas coisas acontecerem? Por que Deus permite na vida? Aí tem essa diferença. Nós estamos falando de alguém que tem vida com Deus. De alguém que tem... Porque às vezes a gente diz assim: ai, Senhor, tens o meu mundo em tuas mãos. A gente diz que tem o mundo. Ah, Senhor... Você sonha em cantar com o Ministério do Louvor, né? Minha vida... Não, e cantar Gabriela Rocha, eu peguei pesado demais, né? Mas é dizer: Deus, tu tens a minha vida em tuas mãos, tu tens o controle de tudo. Ah, Deus. E esses dias eu estava fazendo minha unha, pastora Cida, e aí eu falo isso para as meninas que me ouvem: não façam igual, não falo que tem que ser a minha convicção com Deus, de que eu não faço nada para impedir filho, né? Nós não fazemos nada para impedir. Hoje, inclusive, a gente precisa chegar em casa. Misericórdia, nós não fazemos nada. E aí ela disse para mim assim: só que eu já tive 3 perdas, e essa última foi a mais dolorosa. E eu falei com o Senhor lá na maca, naquele hospital, eu disse: Senhor, eu não quero mais passar por isso. Aí eu contando meu testemunho, e as pessoas sempre dizem para mim: então por que você não faz nada para evitar isso? Aí eu disse assim para ela, eu falei: eu não faço porque se eu digo e tenho a certeza que Ele tem o meu mundo nas mãos dEle, por que eu penso que essa parte do meu mundo está nas minhas mãos? Não, se eu digo a Ele que tu tens o meu mundo total nas tuas mãos, todas as partes da minha vida estão nas mãos dEle. Se Ele quiser, Ele abre, se Ele quiser, Ele fecha, e sempre assim foi. E ela disse assim para mim: entendi, eu recebi agora a resposta que eu estava precisando. Ei, aquele que tem total convicção de que vive uma vida com Deus e de que entrega a sua vida totalmente a Ele, sabe que quando Ele não age através do homem, é porque Ele quer levar até as últimas consequências para mostrar que quem manda na nossa vida é Ele. Quem não adianta decreto do homem, porque quem faz é Ele, quem desfaz é Ele
vejam que há Deus em sua vida, há um Deus em sua história, há um Deus que governa todos os seus dias nessa terra. Aí eles chegam para o rei e olha como eles qualificam Daniel, ou desqualifica. Rei, o senhor assinou o decreto. Só que um dos exilados, um daqueles escravos de Israel, ele descumpriu. É engraçado porque o inimigo ele sempre vai olhar para você tentando te desqualificar com o passado. Vai sempre olhar para o teu passado querendo falar sobre o teu presente. Olha, aquele ex-bandido que você abriu as portas, aquele adúltero que você deu oportunidade, não permita que Satanás te qualifique com as coisas que ficaram lá atrás. Já passou. Isso é a estratégia dele. É a estratégia dele. Só que quando, pastora Ellen, quando ele chegou diante de Nabucodonosor, lá no capítulo 1, Nabucodonosor mudou o nome dele. A Babilônia mudou o nome dele. Mudou o nome, mudou o local. Tentou mudar costumes, língua. Tentou mudar a religião, tentou. Fez ele estudar outros deuses, ele aprendeu Então tudo. mudou o nome dele. Por boa parte, o livro agora de Daniel retrata pelo seu nome babilônico, Beltesazar. Só que agora, por mais que os acusadores estejam falando assim, ó, aquele exilado, o rei Dario fala assim, quem? Daniel? Porque enquanto Babilônia tenta mudar a sua identidade, o céu continua confirmando, eu sei quem você é, eu que coloquei esse nome em você, eu que te dei essa identidade. Olha, Daniel, ele errou, ele fez o que era errado. O rei está triste, tentou fazer tudo, e aí chama Daniel. Daniel vem, sem reclamar, é jogado na cova, e aí o rei fala para ele assim, pastor Hélio, Daniel, o Deus a quem tu serves, continuamente te livrará dessa cova dos leões. Então quer dizer que alguém que não serve o mesmo Deus, alguém que não vive os mesmos costumes, alguém que não professa a mesma fé, ainda assim, só olhando para a vida de um cara, tem a certeza de que o Deus que ele serve continuamente vai livrar. Ele continuou servindo no capítulo 1, vindo de Israel para Babilônia, continuou no capítulo 2, continuou no capítulo 3, continuou no capítulo 4, continuou no capítulo 5, continua no capítulo 6 e vai continuar servindo a Deus. Identidade bem definida. Por quê, queridos? Identidade revela de quem nós somos filhos. Está lá a filiação. Quando nós pegamos o nosso RG, uma das coisas, uma das informações que tem ali é a nossa filiação. Você pegar o meu, você vai ver lá, filho de Deusdete. Esse é o nome do meu pai. E o meu nome seria... Deusdete Ivo, ainda é composto. Para ficar mais bonito, amor. Mas quase ninguém sabe que o seu também é Ellen Cristina. Melhor do que Deusdete Ivo, vamos combinar. Então, vem a filiação. Sim. Porque a identidade mostra de quem nós somos filhos. Quer ver uma coisa? Quem aqui é pai e mãe? Levanta a mão. Quem nunca ouviu, ou você que é pai e mãe nunca disse, porque eu e Renan estamos pagando a língua, irmãos. Você que ainda não é pai nem mãe, uma dica, não fale do filho de ninguém. Não fale. Escute bem o que eu estou dizendo. Porque todas as vezes que nós vemos um filho aprontando, fazendo bagunça, fazendo igual o meu filho faz, se arrastando no chão, gritando pela igreja, o que a gente diz? Culpa dos pais. É verdade ou mentira? Ah, vai dizer que vocês não falam isso do meu filho? Estou ensinando para não fazer. E aí a gente diz assim, é culpa dos pais. São os pais que não educam, são os pais que não ensinam. Porque a educação vem de casa. Né? Não é desse jeito? Então, a nossa forma de agir revela de quem nós somos filhos.
E é bem verdade que Deus tem ensinado os seus filhos, mas muitos não querem o ensinamento. Assim acontece também com os nossos filhos. Uns estão, o meu tem 2 anos, irmãos, está na fase dessa educação, desse aprendizado, ainda vai demorar um pouquinho, tem que ter paciência. Talvez você esteja nessa fase com Deus. Deus olhando para você e dizendo, meu Deus, ele dizendo, Jesus dizendo para o Pai, Deus, espera aí só mais um pouquinho, o Espírito Santo vem e fala, Deus, Pai, espera mais um pouquinho, tem um pouquinho mais de paciência com ele. Ele está aprendendo. Ele está fazendo pirraça, mas nós vamos corrigir, nós vamos ensinar, nós vamos ajustar. E aí tem uns que chegam até a idade adulta, já está pronto para fazer as suas próprias escolhas. E as suas escolhas revelam a criação que você teve. As suas escolhas revelam quem é o seu pai. E assim como foi com Daniel, a vida dele revelou o Deus que ele servia. A vida dele revelou de quem ele era filho. Filho do Deus vivo. É você que tem dito, ninguém manda em mim, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Ah, deixa eu olhar, ninguém paga as minhas contas. Cuidado, porque a vida que você leva por aí revela de quem você é filho. Cuidado, porque a forma que você tem andado revela o pai que você tem. E que pai você tem demonstrado por aí. Quando alguém olha a sua identidade, diz o que, Desirê? É filha de Deus? Ou eu ando mentindo por aí, revelando o DNA de Satanás na minha vida? Nós precisamos entender que as nossas atitudes revelam a nossa filiação. Verdade. Somos filhos dele, devemos agir como tal. Então, é o imperador que está falando assim, ó, o Deus a quem você serve continuamente. Ele joga Daniel, coloca uma pedra na cova, coloca o seu anel selando, mostrando que aquela pedra está fechada e ninguém pode. E assim passa-se a noite. Aquele rei não consegue dormir, jejua, não consegue comer, não se alegra com o que está acontecendo. E ao amanhecer ele corre para a cova, manda abrir a cova. E aí ele grita lá de fora, Daniel, servo do Deus Altíssimo, por acaso o Deus a quem tu serve continuamente, de novo, o Deus a quem tu serve continuamente, pode te livrar desses leões? Ele libera uma voz, e toda vez que nós liberamos uma voz, outra voz nos responde. Toda vez que você levantar a sua voz para o céu também emitirá uma voz para o teu respeito. Daniel volta agora de dentro, gritando, meu rei, viva o Senhor para sempre. O meu Deus enviou um anjo, e este anjo fechou a boca dos leões. Calma, Daniel, eu sou o Senhor. Quer cantar não tenha mesmo? medo, Isso. não. Leão já me escutou. Cadê o Ministério de Louvor? Já vou até subir, Ministério. Vem, sobe aquela. Ela quer cantar com vocês. Eu não vou nem falar que alguém mandou mensagem para ela assim, pastor, a paleta é tal. Alguém mandou uma mensagem para ela de hoje. Mas o que eu quero relatar com você, fica de pé também, por favor, para nós fecharmos essa mensagem. Pastora Ellen, é que o segredo que Daniel, desde Israel, do capítulo 1 até o final da sua vida, era um homem que tinha constância. Ele não mudava de acordo com as coisas que aconteciam ao seu redor. Ele não mudou de acordo com as circunstâncias. Eu me lembro até o que Paulo fala. Paulo fala assim, ó: eu sei viver a bonança, mas eu também sei viver o tempo difícil. Eu sei passar por qualquer situação, e em qualquer situação que eu viver, eu vou continuar com o mesmo procedimento. Eu estou falando isso, nós estamos falando isso, porque tem pessoas aqui que, de acordo com alguns decretos que foram liberados, pararam. E hoje o que Deus quer ministrar ao nosso coração é que nós precisamos continuar. O nosso relacionamento com Deus, ele precisa ter continuidade.
O nosso relacionamento com Deus não pode esmorecer de acordo com algumas sentenças que foram liberadas. A nossa busca não pode estar condicionada somente ao dia mau. Que tem servo que só está buscando a Ele quando está passando dificuldade. O livro da sua vida, ele precisa demonstrar uma constância. E em toda essa constância, sempre glorificar o nome do Senhor.